1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Diz a palavra de Deus: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Queridos, a grande verdade é que a palavra nos ensina que todos nós passaremos por momentos difíceis, por momentos de dor, por momentos de lutas, que tornarão os nossos dias mais difíceis. Nós não temos como controlar a ocorrência ou não dos dias difíceis, mas nós temos como controlar a nossa atitude diante dos dias de sofrimento e de dor. A vida, ela é 10% o que acontece com você. Os outros 90% é como você reage diante do que acontece. E eu quero compartilhar com você hoje alguns segredos de como cristãos, como que nós podemos reagir, o que podemos fazer em tempos de sofrimento, em tempos de luta, em tempos de dor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Queridos, sofrer quando se é um cristão não é uma vergonha, é um privilégio, é um motivo de louvar a Deus, e isso vai contra o que a religião e o que a religiosidade prega, mas vai totalmente a favor ao que o verdadeiro evangelho ensina. Sofrer, um cristão enfrentar momentos de luta, momentos de dor, momentos difíceis, não é motivo de vergonha, mas é um privilégio. Mas tem um porquê que a Bíblia diz que nós devemos louvar, que nós devemos considerar um privilégio e não uma vergonha. Tem um porquê para isso. E é um privilégio sofrer por amor a Cristo. É um privilégio passar, preste bem atenção, não é você viver uma vida de sofrimento, mas é um privilégio você passar por momentos difíceis durante a sua caminhada cristã. Porque a Bíblia diz que nós nunca seremos provados, nós nunca seremos tentados além das nossas forças. Você já deve ter ouvido esse versículo, você já deve ter lido esse versículo várias vezes, mas preste atenção o que eu quero dizer para você hoje à noite. Se a Bíblia diz que nós não seremos tentados, que nós não seremos provados, que nós não enfrentaremos sofrimentos que sejam maiores do que as nossas forças, isso quer dizer o quê? Que nunca haverá nenhum problema que seja maior do que eu e você, sim ou não? Você pode até considerar o problema maior do que você, mas na realidade, ele nunca vai ser maior do que você. O problema é que às vezes nós o dimensionamos de maneira diferente do que ele é. Muitas vezes nós acabamos dando ao problema um poder muito maior do que o poder que habita em mim e em você. Mas a Bíblia diz que não, quando ele diz que ele jamais vai nos permitir enfrentar lutas que sejam maiores do que nós, ele está dizendo que o problema, ele está dizendo que o que há em mim e em você é maior do que qualquer problema. Isso quer dizer que a força de Deus que há em você, a força de Deus que há dentro de você, sempre vai ser maior do que a força do problema que haverá fora de você. É isso que a Bíblia está dizendo. Por isso é um privilégio sofrer, passar por momentos difíceis quando se é um cristão. Porque aquilo que há dentro de nós sempre vai ser mais forte do que aquilo que há fora de nós. Sempre será assim.
Agora, isso precisa ser uma realidade para mim e para você. Porque muitas vezes, embora o que haja em nós seja maior do que o que há fora de nós, nós acabamos tornando aquilo que há fora maior do que o que há dentro de nós. Nós precisamos aceitar essa realidade. Sabe, você precisa viver a vida com essa certeza de que toda prova que você enfrentar já tem uma força maior do que ela dentro de você. Você precisa viver a sua vida, a sua caminhada cristã com essa certeza de que não existe nada que venha de fora, não existe circunstância nenhuma que seja maior do que aquilo que a Bíblia diz. Não é que Ele vai te dar, Ele diz que já está em você. Porque quando nós sabemos disso, quando nós tomamos posse dessa realidade, quando nós vivemos como se essa verdade fosse realmente uma verdade para nós, a nossa postura, a nossa atitude diante dos problemas, ela é outra. Ela é completamente diferente. E o que me impacta é que o tamanho da prova que Deus permite que eu e você passemos, revela também o tamanho da força que há em nós, sim ou não? Opa, peraí. Se Ele diz que jamais Ele vai me dar prova, jamais Ele vai permitir que eu passe por provas, por lutas ou dificuldades que sejam maiores do que aquilo que eu já tenho, que sejam maiores do que a força que há em mim, Ele está dizendo o seguinte, que as provas, elas vêm para nada mais, nada menos, revelar o tamanho da força de Deus que há em você. Porque quanto maior você vê uma prova, você vai dizer, ei, essa prova é grande, ei, é sinal que tem algo muito maior dentro de mim. Então a prova nada mais serve do que para revelar a força de Deus que está em você, para revelar o tamanho da tua força. As provas são a certeza que há uma força, que há uma unção, que há um poder, que há um chamado, que há um plano, que há um propósito muito maior do que aquilo que você está passando momentaneamente. As provas revelam isso. Esse texto nos dá certeza. E o final vai revelar tudo isso. O final revelará o quão forte você é. Os outros, você mesmo e os outros vão olhar para você e vão dizer assim, caramba, você é forte, hein? Como é que você venceu isso? Caramba, esse problema, essa situação toda, você venceu. E muitas vezes nós vamos olhar para nós mesmos, vamos olhar para trás e vamos dizer, meu Deus, a força que há em mim é muito grande, porque olha a prova que eu venci. As provas, elas revelam. O final vai revelar o quão forte você é. Sabe, é por isso que eu e você, nós não podemos olhar as lutas, as dificuldades e os desafios da vida, sabe, com aflição ou com vitimização. Querido, se tem algo que Deus abomina, se tem algo que Deus, eu penso que Deus olha, sabe, e mexe negativamente com o coração de Deus, é quando Deus olha e vê os seus filhos dando uma de coitadinho. Sim ou não? Deus olha e diz, meu Deus, eu dei tudo, dei o que eu tinha, dei o meu filho por ele. Eu já disse para ele que o que há nele é maior do que tudo que ele está passando. Eu já disse para ele que eu estaria com ele. Eu já disse para ele, sabe, tudo que ele não precisa temer. Aí ele olha, sabendo quem é o Deus que você serve, sabendo o poder que há em Deus. Muitas vezes depois da gente ter experimentado milagres anteriores, Deus olha e vê você dizendo, não consigo, não tem jeito, eu não sirvo para nada. A vitimização tem paralisado pessoas que têm uma força muito maior do que qualquer circunstância dentro de si.
Às vezes eu digo que tem gente que fica igual um elefante no circo. Vocês já viram um elefante de circo? O elefante é forte, sim ou não? Sim ou não, queridos? Aí se você observar, o elefante ele fica amarrado lá no canto, numa cordinha da grossura do meu dedo. Se o elefante quisesse sair, arrastar, derrubar aquela lona tudo, ele fazia, sim ou não? Ele tem força para isso, sim ou não? Mas ele se deixa paralisar por uma corda, porque ele não consegue parar, pensar e enxergar a força que há nele. E muitas vezes nós estamos assim. Problemas, circunstâncias, dificuldades, lutas, sim. Mas ei, a Bíblia está dizendo que não tem força, não tem luta e não tem problema que seja maior do que a força de Deus que já há em você. Mas você precisa viver como se isso fosse uma verdade na sua vida. Você precisa viver de maneira que você já venceu todas as coisas, porque é isso que a Bíblia diz. Os fracassos e as derrotas para um cristão não passam de desistências. Cristão só perde luta quando ele desiste. Cristão só perde luta por WO, quando ele não sobe no ringue, quando ele desiste de lutar, ou quando no meio da luta ele decide não voltar para a luta. Cristão que persevera, cristão que crê na palavra, cristão que vive pelo que crê e não pelo que vê. A Bíblia diz que aquele que persevera alcança a vitória. Mas eu preciso saber disso, eu preciso tomar posse disso. Eu preciso parar de olhar para a Bíblia como um livro bonito, como um livro histórico, ou como um livro espiritual que seja, mas que não seja como um livro que está composto de verdades para a minha vida e para a sua vida. Porque tem gente que lê a Bíblia, conhece a Bíblia, mas trata a Bíblia como se ela não fosse verdade. Porque eu vou te falar uma coisa. Na verdade eu vou te perguntar. Fazer como o Bernardinho. É uma pergunta retórica. Você não precisa me responder. Mas se você encarasse a Bíblia como palavra de Deus, como verdade, se você cresce que tudo que está na Bíblia é verdade e se cumpre, a sua vida seria diferente, sim ou não? As suas atitudes hoje seriam diferentes, sim ou não? Você valorizaria coisas que você não valoriza hoje, sim ou não? Você deixaria de dar tanto valor para coisas que você dá valor hoje, sim ou não? Você teria mais força e mais coragem para enfrentar os problemas, sim ou não? Sabe qual é o problema? É que a gente não crê no que está escrito, embora a gente diga que creia. Porque quando eu creio, eu obedeço. E quando eu obedeço, eu vejo o resultado. É simples a matemática. Crer é igual a obedecer. O grego, ele não é igual ao português. Por exemplo, quando você diz assim, esse menino não me ouve, você está querendo dizer que ele não lhe ouve literalmente, ou você está querendo dizer que ele não lhe obedece? Quando um pai e uma mãe dizem assim, esse menino não me ouve, ele está querendo dizer que o filho é surdo, sim ou não? Não, ele está querendo dizer que ele não obedece, embora ele ouça. A palavra crer no original, no grego, ela tem o mesmo significado de obedecer. Quando você fala assim, alguém crê, não precisa nem você dizer que ele obedece, porque a atitude de obediência já está embutido no conceito de crer. Mas para nós, no português, não. Para nós, no português, crer é simplesmente acreditar. Muita gente acha que é possível crer sem obedecer, mas isso é impossível. Se você não obedece, é sinal que você não crê, querido.
Porque todo aquele que crê verdadeiramente, ele obedece. E quando nós olhamos para essa palavra, quando ele diz que não há luta, não há problema, não há nada fora de nós que possa ser maior do que o que há em nós. Por que eu desisto de lutar? Por que eu trabalho a possibilidade de eu perder a luta ou de não dar certo? 1 Pedro 4,19, ele diz: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, isso aqui é forte, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque tem muito sofrimento que é justamente por eu não viver de acordo com a vontade de Deus. Você já viu uma pessoa que não tem compromisso nenhum com Deus, que vive uma vida de desobediência, aí ela começa a sofrer consequências do seu pecado, aí ela diz: é a vontade de Deus. Sim ou não? Virou um jargão popular. É a vontade de Deus que você passe por momentos difíceis, quando você está vivendo uma vida de obediência a Ele, e mesmo assim, Ele permite que lutas venham sobre a minha vida e a sua vida. Sabe por que a gente tem dificuldade de acreditar nisso? Porque a gente comprou a ideia de que se eu estiver vivendo uma vida de obediência a Deus, se eu estiver sendo fiel a Deus em tudo, eu não vou passar por problema. A gente comprou essa ideia, mas ela não é verdadeira. Como a gente explicaria o sofrimento dos mártires da Bíblia? Como a gente explicaria o sofrimento dos grandes homens de Deus? Então o texto diz que aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Ele está dizendo que em tempos difíceis, além de você crer que aquilo que está dentro de você nunca vai ser menor, a força que há em você sempre vai ser maior do que o problema que está fora, ele diz: continua a praticar o bem e confia a tua vida ao fiel Criador. Essa palavra fiel tem um significado muito forte. Quando você vai para o original, fiel é aquele que vai estar do teu lado sempre. É aquele que nunca vai te abandonar. Uma outra tradução, ela diz assim, continue fazendo o que é correto e confia a tua vida ao teu Criador, que nunca te abandonará. Ele substitui fiel Criador pelo teu Criador, que nunca te abandonará. Ou seja, alguém fiel é aquele que está contigo na alegria, está contigo na tristeza, está contigo no momento bom, está contigo no momento ruim, está contigo em todas as horas, sim ou não? Opa, primeiro ele diz que ele está em mim, através da força que é maior do que qualquer coisa que há fora. Agora ele está dizendo que além de estar em mim, ele está dizendo que eu estarei contigo. Em tempos difíceis, ele diz: continua fazendo o que é correto e confiando a tua vida nas mãos daquele que jamais, que nunca vai te abandonar. Geralmente, querido, o diabo ele usa os tempos de sofrimento para nos convencer de que não vale a pena continuar obedecendo, para nos convencer de que não vale a pena continuar fazendo o que é correto, para nos convencer a se afastar dos caminhos de Deus, a tirar nossa vida das mãos de Deus e colocar nossa vida em caminhos errados. Os momentos difíceis, o diabo usa isso para tentar nos afastar de Deus. Porém, o texto diz que a única maneira da gente ter a certeza que Ele nunca vai nos abandonar, Ele diz: continue fazendo o que é certo. Ah, está difícil, continua fazendo o que é certo. Ah, mas estou com um problema, continua fazendo o que é certo. Continua confiando no teu Criador, que nunca vai te abandonar. A única maneira de eu ter certeza que Ele nunca vai me abandonar é se eu continuar fazendo a coisa correta, mesmo em tempos difíceis. Obedecer quando a gente está cheio de motivos, até o ímpio, qualquer pessoa faz.
A nossa fé é provada quando a gente não tem motivo nenhum para permanecer firme, a gente permanece. Quando a gente não tem motivo nenhum para continuar obedecendo, a gente continua. Agora presta bem atenção. O texto diz que Ele está em nós, porque a única força que eu conheço, que é maior do que todas as outras coisas, é a dele, sim ou não? Não há força em mim que eu possa dizer que é maior do que qualquer problema. Quando ele diz que não vai haver luta, não vai haver problema maior do que a força que há em nós, ele está dizendo: ei, eu estou em você, e a minha presença em você te faz mais forte do que qualquer circunstância. Depois ele diz que ele estaria comigo. Ele diz: continue fazendo o que é certo, continue confiando a sua vida nas minhas mãos, que eu nunca vou te abandonar, eu sempre vou estar contigo. Agora olha só, Ele prometeu. Agora eu e você precisamos crer que o que está em nós é maior, e nós precisamos crer que Ele está conosco, mesmo no meio da prova. Sabe por quê? Porque no meio da prova ninguém ouve Deus, no meio da prova ninguém sente Deus, no meio da prova ninguém percebe Deus. Às vezes a dor, o sofrimento, a luta é tão grande que no meio da prova a sensação é de que Ele não existe, a sensação é de que Ele abandonou. É por isso que vem a promessa que Ele diz: eu estarei com você. Porque, querido, deixa eu te falar algo sobre a promessa de Deus. Deus nunca promete o óbvio. Deus nunca promete o óbvio. Quando Deus te promete algo, é porque Ele sabe que em algum momento vai ter algo que vai tentar te fazer duvidar do que Ele prometeu. Presta bem atenção comigo. Quando Deus te promete algo, é porque Ele sabe que vai ter momentos difíceis da nossa caminhada, que nós não vamos ouvir Deus, que nós não vamos sentir Deus, que nós não vamos perceber Deus, mas nós vamos ter uma promessa de Deus, de que Ele estaria conosco. Deus não promete o óbvio. Para que Deus prometeria que estaria conosco, se Ele fosse estar visivelmente ou sensivelmente presente conosco em todos os momentos? Ele não precisava prometer, porque Ele diz: não, eu vou estar com eles, então eles vão ver que eu estou com eles, eles vão me sentir, eles vão saber que eu estou lá, eles vão perceber a minha presença, eles não vão ter dúvida de que eu vou estar lá. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você pode não estar vendo, você pode não estar sentindo, você pode não estar percebendo, mas há uma promessa dEle. Ele disse que Ele estaria contigo, Ele disse que Ele estaria em ti, e aquilo que está em você nunca será menor do que o que há fora de você. Ele prometeu. Quando Ele diz: se passarem pelas águas eu estarei contigo, se passares pelo fogo eu estarei contigo, se andares pelo vale da sombra da morte eu estarei contigo. Sabe por que Ele promete isso? Porque Ele sabe que na hora que está passando pela prova, você não vai conseguir ouvi-lo, você não vai conseguir orar, você não vai conseguir ler a palavra, você não vai conseguir nada, mas você vai lembrar da promessa que Ele fez. Foi para esses momentos que Ele destinou a promessa. Para esses momentos difíceis que Ele destinou a promessa. Você pode não ver, não sentir, não perceber. Você pode muitas vezes nem entender o que está acontecendo, mas Ele diz: eu estarei com você. A minha força que está em você nunca será menor do que qualquer problema que estiver fora de você. Sabe, eu estarei com você. Apenas permaneça fazendo o que é correto, permaneça confiando sua vida nas minhas mãos, e você vai ver o sobrenatural, o extraordinário se manifestar sobre a sua vida.